Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Eu estou gravando esse vídeo com o intuito de trazer uma reflexão e que leve ao aprendizado sobre o real seguidor de Cristo, o real cristão. E meu intuito nisso é falar de verdade o que é ser cristão. Então, para começar, eu vou ler o texto de João 1, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Nesse capítulo, João estava falando daquele que era a palavra, que no caso é Cristo. E ele fala que Cristo veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Isso aqui no versículo 11. Ou seja, o Cristo, ele vem como o Messias. Só que ele vem como o Messias prometido aos judeus. Ele veio para o que era seu, que era os judeus. Contudo, os judeus não o receberam como Cristo. E aí depois tem a divisão que forma, o que é hoje o cristianismo, que é diferente do judaísmo, obviamente. E aqui vem o versículo 12, que aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso daqui já é muito importante porque fala aos que creram no seu nome. A esses que creram no nome dele, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. E crerem aqui não é só, eu acho que ele existe. Não, isso aqui eu vou reiterar com Tiago 2, que fala sobre as obras, e a importância das obras da vida do cristão. E que não existe, de fato, uma fé sem obras. A fé sem obras, ela é morta. Ele fala, me mostre sua fé sem obras, eu lhe mostro minha fé pelas obras. Então, ao que crer, há necessidade também de ter obras. E aí Tiago também fala uma coisa muito legal, que é: você crê que existe um só Deus? Beleza. Até os demônios creem e tremem. Isso daí fala que a fé não pode ser só aquela fé em vão. Tem sim que ter obras. Só que mais importante que essas obras é de fato a conversão e o arrependimento. O arrependimento é a palavra mais importante da vida do cristão. Por exemplo, o ladrão na cruz, que a Igreja Católica, a tradição, salvo engano meu, chama de São Dimas. Ele não tinha nada a oferecer a Jesus. Ele não tinha mais como fazer obras para o bem, digamos assim. Ele tinha suas mãos pregadas, seus pés pregados, ele não tinha mais o que fazer, não tinha obras. Só que ele fala que quando Jesus entrares no reino dele, que no caso o céu, para lembrar do ladrão. E aí Jesus fala que ainda hoje eles estarão juntos, no paraíso. E aí fala que as obras, ela não é necessária. O ladrão da cruz, ele foi salvo sem obra nenhuma. Só que ele teve o arrependimento. O arrependimento é muito mais importante que as obras. E aqui é o caso do ladrão da cruz de novo. Ele só se arrependeu, e por ele ter se arrependido, ele foi para o céu. Isaías 64, versículo 6, fala que a pessoa apresentou as obras que eram como trapos imundos. As nossas obras para o Senhor são como trapos imundos se não tiver o arrependimento. Então o arrependimento é a coisa mais importante. E aí junto com esse arrependimento vem a santificação. Ou seja, você tem um pecado, você se arrepende do pecado, mas junto com esse arrependimento você tem que buscar não pecar mais. Você tem que se santificar cada vez mais, se afastando dos pecados, se afastando das coisas que te levam a pecar. Jesus fala
que se teu olho direito te faz pecar, arranca e joga fora. Se tua perna te faz pecar, arranca e joga fora. Por quê? Porque é melhor você entrar com um pedaço faltando no reino dos céus do que ir completo para o fogo do inferno. E isso aqui não é necessário você arrancar seu olho, obviamente, mas sim que você pegue as coisas que te levam ao pecado, que te induzam ao pecado e jogue fora. Como assim? Eu não posso, sei lá, jogar um baba com algumas pessoas, que aí eu já começo a beber muito e aí eu me descontrolo. Pare de jogar baba com essas pessoas. É melhor você entrar no reino do céu sem ter jogado bola do que jogado bola e ter ido para o inferno. Entendeu? É disso que Jesus está querendo falar pra gente. E isso aqui é a renúncia. Você tem algumas ações que você renuncia a elas para o seu bem, para que você não peque, né? E o pecado, ele é uma ação que te distancia de Deus. Quando você peca, você escolhe se distanciar do Senhor. Por quê? Porque você faz uma ação que não agrada a Ele. Então você se distancia, não é Ele que se distancia de você. É você, por meio do pecado, que se distancia do Senhor. E aqui é muito importante entender o sacrifício de Cristo. O Deus do Antigo e do Novo Testamento, obviamente, ele é o mesmo. Contudo, aquele Deus iroso com o pecado, ele pega sua ira e deposita em Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo como Cordeiro é para que a ira de Deus não recaia sobre nós e recaia sobre a cruz de Cristo. E aí, com essa ira de Deus não sendo mais aplicada a nós temos também nosso dever de nos afastarmos do pecado, renunciarmos. E outra coisa muito importante é como o evangelho ele é pregado hoje. Hoje a gente vê muito na internet, o que mais tem na internet, no Instagram, a gente repostando. É um evangelho amaciado, um evangelho macio, essa é a melhor expressão, um evangelho macio. E o evangelho, na verdade, ele não é isso. Por que ele não é isso? Cristo estava pregando uma dura palavra, e aí vários discípulos, seguidores dele, deixaram de seguir ele. E aí ele se vira para os seus discípulos, né, os apóstolos, e pergunta: vocês também não querem parar de me seguir? E aí Pedro fala: para quem iremos nós se ocupem a palavra de vida eterna? Né? O evangelho, pelo menos de Jesus, ele é um evangelho assim duro, onde não há essa maciez, mas há a promessa de vida eterna. Olha que interessante, João 16, verso 1 em diante fala: digo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Digo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio porque eu estava com vocês. Ou seja, ele fala para os seus discípulos, para que eles não venham a tropeçar, o que viria, o que aguardaria eles, né? Que eles seriam expulsos das sinagogas. Que quando matarem os discípulos, as pessoas que matarem, farão isso pensando que estão prestando culto a Deus. Eu acho que o exemplo de Paulo e Estevão aqui se aplica muito bem. Aqui Paulo, que era um israelita, ele ajuda no apedrejamento de Estevão, que era um cristão. E ele achou isso, junto com os outros, achando que estavam fazendo bem a Deus. Só que eles fizeram isso porque eles não conheciam nem ao Pai, nem a Jesus. Eles não conheciam a Deus, de fato. E Cristo, ele é muito bom porque ele realmente fala como é. Ele não te promete na terra riquezas.
Ele não te promete na terra que aqui haverá prosperidade. Ele fala que não. Ele fala que nesse mundo nós teremos aflições, mas é para termos coragem, porque ele venceu o mundo. Nesse mundo haverá sim dificuldades, e ainda mais quando a pessoa for cristã, só que é para a gente enfrentar com bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Aí pode ter alguém que chegue reclamando: ah, não, mas eu não sou rico. Fale com Jesus pedindo riquezas, pedindo tesouros nessa terra. E Jesus responde: eu nunca te prometi isso. E que nós, como cristãos, temos certezas de algumas coisas, que passaremos aflições nessa terra, que devemos enfrentar elas com bom ânimo e temos certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque isso é o que nos foi dito, é o que nos foi garantido. Mas Jesus, ele não nos promete riquezas, ele não nos promete a prosperidade. O que é que ele fala aqui? E digo isso para que vocês não venham a tropeçar. Como assim tropeçar? Você achar que você está indo num caminho porque você vai receber riqueza, mas ele fala: não, se você quer isso, não é aqui que você vai achar. Eu vou falar isso aqui para que você não tropece. Vocês serão expulsos das sinagogas, que vão lhe matar, e quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Mas eles farão isso porque não conhecem nem a mim nem ao Pai. E quando chegar a hora disso, os discípulos irão se lembrar que Jesus os avisou disso. Entende? E isso daqui quebra totalmente aquele evangelho macio que é dito junto com outras coisas, né? E muito importante aqui também é o que Jesus fala, que quem quiser seguir ele é para tomar sua cruz e o seguir. Tomar sua cruz, como assim? Voltando, você vai renunciar às suas coisas. A cruz representa a morte do seu velho eu, a sua morte. E agora quem habitará em você é Cristo Jesus. Você vai morrer para o pecado, mas você vai viver em Cristo. E isso é a renúncia de sua carne. Por quê? Porque quando você está na cruz, há a morte da sua carne. Então a renúncia é isso. Tem uma frase de acho que é Martinho Lutero, muito legal, que quando ele se batizou, ele achou que tinha matado o velho homem, né? Só que ele fala que o velho homem sabia nadar e aí não morreu afogado. Isso aqui é muito legal porque o velho homem, ele não morre. A gente tem que matar ele todo dia. A gente tem que tomar a nossa cruz todo dia e continuar assim seguindo a ele. E se a gente cansar, né, ele fala: venham a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Cristo, ele deve ser sempre, na nossa caminhada cristã, o nosso auxílio. Cristo deve ser sempre o nosso melhor amigo em nossa caminhada cristã. E eu espero que eu tenha explicado bem, que vocês tenham conseguido entender um pouquinho e tenha levado ao aprendizado de vocês. E uma boa noite, a paz do Senhor.